Qual emoção abala a mediunidade? Vamos lá? Vamos falar sobre isso? Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Se você está chegando agora no canal, meu nome é Anderson Gomes, falamos sobre espiritualidade, mediunidade, paranormalidade aqui. Vamos então hoje falar sobre o assunto, sobre qual é a emoção que abala a mediunidade do médium, qual é a que mais perturba, que faz ele perder o centro, que faz ele perder qualquer técnica que ele tenha em relação à mediunidade, a percepção de espíritos. O que seria isso? E eu vou entregar para você já logo de início. A emoção que abala a mediunidade é o medo. O medo é a pior emoção que você pode colocar no meio da mediunidade para lhe atrapalhar. Por quê? Por exemplo, tem pessoas, né? Existem aí vários medos, né? Um inúmero aí de medos. Vamos lá. Começando, primeiro medo. Tem a pessoa que tem o medo de espírito. Medo de espírito, só isso. Ela entende, ela acredita, sabe que é médium, mas ela tem o medo de espírito. Nossa, se eu vi um espírito, eu vi um vulto e fiquei com medo. Isso atrapalha. Porque espíritos negativos, espíritos trevosos, espíritos brincalhões que só querem rir de você, eles vão aproveitar dessa sua emoção do medo, de você sentir medo de espíritos, para atormentar você, para criar justamente eventos que vão prejudicar você, lhe assustando, fazendo coisas caírem e tudo mais, né? E aí você vai sentir esse medo. Então vamos ver mais uma forma de medo que pode prejudicar você. O medo, por exemplo, de sentir a comunicação, o medo de sentir as emoções do espírito em você. Porque quando você aproxima um médium de um espírito, o espírito ele transmite sentimentos e emoções para o médium e vira uma espécie, né? Uma sintonia ali, uma sintonia dos dois reverberando essas emoções. E o que acontece? A pessoa tem medo de sentir. Olha, eu comecei a sentir uma raiva, uma revolta e ao mesmo tempo sentir medo, porque se confunde com essas emoções. Existe uma mistura de emoções. Então tem o médium que tem o medo de sentir, né? Um outro exemplo de medo que existe na mediunidade é o medo de não conseguir dar a comunicação. O médium que chega no momento da comunicação, ele fica com 1001 medos divididos, né? Dentro do momento da comunicação, quando ele está lá no centro espírita. E ele fica se perguntando, será que essa comunicação sou eu? Será que é um espírito? Será que não sou eu pensando essas coisas? E esse tipo de medo, ele tem medo de estar fingindo, mas na verdade não é a mesma coisa. Se enganar e fingir não é a mesma coisa, né? Então ele tem medo que não seja uma comunicação. E aí vem o medo do tal do animismo, né? Medo que seja uma comunicação anímica, que entre os espíritas é como se fosse um fantasma, assim, né? Porque eles têm o medo do animismo como se o animismo fosse mentira, mas não é. Não é a mesma coisa que fascinação ou médiums enganadores. O animismo é uma comunicação que o médium dá do seu subconsciente. Sim, é uma comunicação que vem de uma personalidade que é superior à encarnada do médium. É ele mesmo, mas com uma visão ampliada ou às vezes conectada a um canal que é, digamos, ele mesmo em outra vida, né? Então ele pode falar como uma outra pessoa. Então o médium às vezes tem medo desse tipo de comunicação, quando na verdade deveria cultivar isso, deveria estudar isso muito mais para aproveitar os frutos desses tipos de comunicação. Sim, porque traz muita coisa. Então veja que eu falei de alguns tipos de medo que você pode ter. Mas existe também um outro, que talvez seja um dos piores, eu não sei, você vai eleger aí, cada um tem o seu medo, né, em relação à mediunidade, mas existe o medo do que eu vou me tornar sendo médium. O medo do que eu vou me tornar permitindo a mediunidade.
as pessoas parecem que não veem, né? Não sei o que eu vou ser lá na frente. O que eu vou ser lá na frente, me tornando médium? Vou me tornar uma pessoa reclusa? Uma pessoa misteriosa? Uma pessoa mística? Vou me tornar espírita? Não, você não se torna nada disso. Ter mediunidade é simplesmente ter mediunidade, pronto. É uma percepção como assim, ó, como a sua visão, como o seu olfato, como a sua audição. Você só tem. O que você vai fazer com essa capacidade da mediunidade é outra coisa. Tem pessoas que pegam a mediunidade e levam para o misticismo. Né? Tem pessoas que pegam a mediunidade e levam para o espiritismo. Outros pegam a mediunidade e levam para a Umbanda. Então, outros tratam a mediunidade pelo âmbito da parapsicologia, paranormalidades, um âmbito mais científico. Então, veja que existem diferentes formas, né? E hoje até comentei isso com uma pessoa, que são as tintas que você dá para a sua mediunidade. Ah, Anderson, eu quero ter mediunidade porque eu quero ser espírita, eu quero visitar uma casa espírita, eu quero virar um trabalhador lá, então eu vou direcionar a mediunidade para isso. Maravilha, muito bom que você possa fazer isso de uma forma útil. Né? Então, mesmo que você diga, eu não vou fazer nada disso, eu não vou virar espírita, não vou virar místico, não vou fazer coisa nenhuma dessas. Mas é importante que você entenda a mediunidade em você, como ela é. E você não vai se tornar espírita, nem místico, nem nada disso por isso. Então é importante você entender, assim como você tem a sua visão, né, a sua audição, o seu olfato, o seu tato, o seu paladar, você tem a mediunidade para compreender como ela participa de sua vida, né? Como ela envolve a tua vida. E ter mediunidade é a capacidade de você sentir o todo à sua volta. E você pode fazer isso. E te torna uma pessoa com, digamos assim, um passo além na questão de percepção, de você compreender o mundo à sua volta. Porque quanto mais nós compreendemos o mundo, também compreendemos as pessoas e entendemos o que acontece. Então, meus amigos, um vídeo mais curtinho para você. Espero que você tenha gostado de entender. Lembre-se, medo atrapalha a mediunidade. E o que tira o medo? O conhecimento. Quanto mais você aprende, quanto mais você conhece, mais você compreende as coisas e o medo vai embora. Então, espero que tenham gostado. Um grande abraço, muita paz, muita luz. Até a próxima.